Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat. No programa de hoje nós vamos falar sobre a atuação da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. Sistema tributário é o conjunto de tributos que tem como função arrecadar recursos para o Estado custear atividades como saúde, segurança, moradia e saneamento básico. Atualmente, o Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo, por conta da legislação complexa e redundante. Um dos grandes objetivos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é melhorar este quadro no país. E para falarmos deste assunto, nós convidamos hoje o advogado Jean Cleuter Simões Mendonça, que é professor universitário, membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. Jean, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar do programa Ponto de Equilíbrio. Caro Marcelo Lima, o prazer é meu de estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite para a gente poder falar com seus telespectadores sobre assuntos tão palpitantes que são os assuntos do direito tributário. Jean, como é que funciona, qual é a dinâmica de trabalho da Comissão de Direito Tributário da OAB? Bem, a Comissão de Direito Tributário, a primeira dinâmica é a formação da comissão. Geralmente o presidente é um conselheiro federal e os membros são indicados pelos presidentes das seccionais. Com isso, nós temos uma comissão bastante eclética, com membros de vários estados. A comissão é composta de 10 membros efetivos e dos membros consultores. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Dr. Heleno Tavares Torres é membro consultor da nossa Comissão de Direito Tributário. Os contribuintes e as seccionais fazem seus pleitos ao Conselho Federal. A partir daí, nós, nas nossas reuniões da comissão, nós analisamos o pleito. Primeiro, o pleito tem que ser analisado se ele é de interesse da cidadania brasileira e se é de interesse da advocacia. O interesse da cidadania está acima do interesse da advocacia, mas nós tentamos que o pleito seja concomitante, tanto da advocacia quanto da cidadania. A partir daí, nós começamos a agir. Além dos membros da comissão, nós temos a Procuradoria Tributária, que o procurador atua nos tribunais superiores. Um exemplo muito significante da nossa atuação, que inclusive eu fui o relator no Conselho Pleno da OAB, era a lei do Mato Grosso do Sul, que responsabilizava solidariamente o advogado pelas informações do contribuinte. Ou seja, total inconstitucionalidade, e essa ação de inconstitucionalidade encontra-se hoje com o apoio da OAB no Supremo Tribunal Federal para ser julgado. Então a dinâmica da nossa comissão ela é muito rápida. Para vocês terem uma ideia, nós nesse mês de agosto nós tivemos uma reunião no Rio de Janeiro. Essa reunião foi um debate sobre um Simples Nacional. A comissão se reúne mensalmente? Ela se reúne ordinariamente 2 vezes por ano. Mas como a comissão é muito atuante, isso é uma coisa boa para o presidente, que por suas próprias expensas, os membros estão se reunindo com mais frequência. Ou seja, a OAB ela disponibiliza 2 reuniões ordinárias. Mas no mês de agosto, nós já fizemos 2 reuniões. Uma no Rio de Janeiro e outra em João Pessoa. A do Rio de Janeiro, nós tratamos do Simples Nacional, que além da advocacia, vai atingir contadores e outras áreas de outros segmentos. O Simples Nacional é uma bandeira muito importante para a advocacia, porque com o Simples, o advogado que não tem tempo para aqueles detalhes contábeis, ele com um DARF só emitido no site da Receita Federal vai poder pagar o seu tributo mensalmente. E o mais importante, se ele estiver no Simples Nacional e o advogado que ganha até R$180 mil por ano vai pagar uma alíquota de apenas 4,5%. Ou seja, há um diferencial
quanto menos ganha, menos a alíquota paga, mas aumentando, vai aumentando também a alíquota. Funcionando de justiça fiscal, acho que esse é o intento maior dessa legislação, dessa proposta. Perfeito, justiça fiscal, e quem ganha menos não tem estrutura, essa que é a verdade. O advogado que hoje ganha em torno de R$15 mil por mês, dificilmente ele tem uma estrutura bem apurada para fazer todos os lançamentos contábeis, todas as questões do dia a dia. Ou ele cuida do interesse do seu cliente, ou ele cuida da contabilidade do escritório. Ou ele vai buscar um alvará, ou ele cuida da contabilidade. Então o simples, ele é simples até nisso, porque simplifica realmente a vida do contribuinte. Muito boa iniciativa, sem dúvida. Jean, nós temos hoje um dos piores sistemas tributários do mundo, uma legislação complexa, redundante e contraditória. Nesse contexto, quais são os grandes temas em que a comissão hoje se reúne e discute? Realmente, a nossa legislação ela é muito complexa. E ela é complexa em todos os seus âmbitos, tanto no âmbito da União, dos estados, quanto do município. Por exemplo, nós temos o problema do ISS, que o advogado pagava por faturamento quando estava em sociedade de advogados. Com o apoio do nosso presidente, Simonete Neto, nós impetramos mandado de segurança contra a lei municipal, no qual foi deferido nosso pleito em sentença com tutela antecipada. Hoje o advogado está pagando por alíquota fixa, anual. Para você ver, Marcelo, como é complexa a legislação. Esses tempos todinhos nós estamos pagando por faturamento. Graças a Deus, a nossa comissão é muito atuante e nós chegamos nesse consenso a nível nacional, discutindo com os colegas de cada estado. São Paulo não paga, Rio de Janeiro não paga, Brasília não paga. Por que Manaus está pagando? Então, essa interação entre os membros da comissão ela é muito interessante. Outra questão no nível estadual, ICMS, guerra fiscal, venda por tecnologia, por internet, onde deve ser pagado ICMS. De acordo com o estado, se eu estou discutindo com um membro da comissão de São Paulo, ele tem um interesse. Se eu estou discutindo com um membro da comissão do Piauí, ele tem outro interesse. Então a complexidade começa dentro da comissão. Quando a gente vai para os impostos federais, nem falar. Começa pela não cumulatividade tributária. O que é insumo do PIS e da COFINS? O que é insumo para uma indústria do distrito industrial? O que ele pode se creditar? O que ele não pode se creditar? O frete é o frete da produção, é o frete da venda, a armazenagem, um aluguel. Então, a nossa legislação ela é muito complexa. Com isso, a nossa comissão ela tenta um equilíbrio. Como um programa Ponto de Equilíbrio, nós tentamos um equilíbrio no Pacto Federalista. Ou seja, nós estamos usando o princípio vocacional de cada região. Cada região tem uma vocação. A nossa vocação é o eletroeletrônico e o polo duas rodas. O Amazonas vai brigar por isso. Qual é a vocação do Piauí? Qual é a vocação do Ceará? Cada um tem que ter uma vocação e ser bom naquilo que faz. Não podemos querer tudo, mas querer. A medida dessa equidade, talvez um dos melhores fóruns para se discutir isso seja a própria OAB, pela sua característica de defesa da sociedade como um todo. É verdade. E quando a gente ouve um membro do estado mais pobre falando, ele acha que a Zona Franca é o paraíso. Então, esse equilíbrio é muito importante. E isso, a nível nacional, nós estamos conseguindo equacionar essa situação. Muito bem, assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.